As barcas afundadas, cintilantes, sob o rio, é assim o poema, cintilante. E obscura barca ardendo sob as águas. Palavras eu as fiz nascer dentro da tua garganta, úmidas algumas, de transparente raiz, um molhado de línguas e de dentes, outras de geometria, finas, angulosas, como são as tuas, quando falam de poetas, de poesia. As barcas afundadas, minhas palavras, mas poderão arder luas de eternidade e doutas de ironias tuas. Só através da minha vida vão viver. Olá a todos. Na segunda e última live sobre o tablado lírico de Hilda Hilst, nós vamos abordar algumas declarações-chave da escritora Ligia Fagundes Telles, do crítico Anatole Rosenfeld, que já tratamos na live anterior, e do grande diretor italiano radicado no Brasil, Gianni Ratto. E no segundo tempo, nós vamos trabalhar a leitura e análise das peças O Verdugo e Aves da Noite. De cara, eu já começo com vocês com uma observação interessante. Na biblioteca de Hilda, não faltam obras de grandes pensadores e filósofos da humanidade, de várias tradições diferentes. Elias Canetti, Hannah Arendt, Heidegger, Aristóteles, Platão, Georges Bataille, Jan Kalevich, Kierkegaard, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Carl Jung, Freud, Sartre e Camus. Nas minhas pesquisas, há anos eu encontrei uma fala muito significativa, de 1949, do Oswald de Andrade, em que ele proferiu uma palestra intitulada Novas Dimensões da Poesia, no Museu de Arte de São Paulo, que foi mais ou menos um balanço que ele fez do modernismo desde 22 até 49. Qual o panorama que tinham encontrado os nossos tímidos e ambiciosos 20 anos, dominando o mundo das letras, a mediocridade doirada de Anatole France, o materialismo visual de Renan, a pastosa melodia da Nuziana e, quando muito, Maeterlinck, quando pensam que hoje a poetisa Hilda Hilst está cansada de ler Kafka, Hesse, Rilke e Sartre! Exclamação. Nessa síntese, o poeta aponta sua verdadeira colega de letras entre os novíssimos da poesia brasileira. Hilda recém completava 19 anos e apenas no ano seguinte, em 1950, publicaria seu primeiro livro de poesia, Presságios. E Oswald a valoriza por aquilo que ela lê, inclusive o termo cansaço que ele usa, no sentido de bem estudado, entendido e formativo em sua sólida voz poética, a partir do melhor da poesia e da filosofia de então. Não à toa, ele destaca escritores inseridos na tradição literária como espaço do pensar humano, demasiadamente humano. Apenas um ano depois, uma das melhores amigas de Hilda, Ligia Fagundes Telles, publicou no suplemento literário do Estadão uma carta a Hilda Hilst, em 19 de dezembro de 1971. No texto, faz um afetivo balanço dessa relação de longa amizade percorrendo a obra da amiga. Lígia lembra que a primeira vez que a encontrou foi na antiga sala de chá da loja de departamentos da paulistana Mapping Stores, ali em frente do Teatro Municipal. Em 1950, ocorria então a homenagem feita pelos acadêmicos do Lago São Francisco, o curso de Direito, a Lígia, e ela estava acompanhada do então amigo e poeta Guilherme de Almeida. E Hilda leu um poema em homenagem a Lígia. E a Lígia ficou com esse momento na memória e fez a seguinte descrição: o céu diluído em azul, na moldura da janela, os garçons pisando tão distintos, as pessoas distintas mastigando tão discretas, em repouso os violinos nos ombros protegidos com um lenço branco. E você,
a camisa de tricoline branca, os punhos largos, os pulsos finos, o cabelo loiro, todo puxado para trás e preso na nuca com uma fivela dourada, a face na juventude intacta. Aqui a gente observa uma marca das mais contundentes observadas por Lígia. A Hilda e a poesia. Ela sempre se dizia uma poeta que fez teatro, o que provocou o seu encontro com Brecht, como falamos na live anterior. A Hilda, quando foi conversar com a Lígia, ela se apresentou para a Lígia afirmando, aspas, sou poeta. Isso ficou na memória da Lígia. Por quê? Escreve a Lígia na carta. Confessou-me com esse orgulho não destituído de um certo pudor. E ainda Guilherme de Almeida, guardando o monólogo e sorrindo, observou: a palavra poetisa deve estar meio desmoralizada. Quando a poetisa é mesmo séria, se diz poeta. Poetisa virou declamadora. Esse é um aspecto muito importante porque a Hilda foi uma das primeiras poetas no Brasil a rejeitar completamente o termo poetisa. Ela justificava da seguinte maneira, praticamente nessas palavras: poetisas são moçoilas que brincam de festejar enquanto não trepam. Eu sou profissional do ramo. E ela marcou esse lugar de poeta, por quê? Porque ela vivia num mundo dominado por homens. E ela queria ser julgada ombro a ombro por seus colegas masculinos. Ela lamentava, inclusive, que não era como no inglês, que o termo poeta não tinha gênero. Então ela forçou, desde os anos 50, quando ela surge no cenário literário paulistano, esse lugar da poeta, e que vai percorrer toda a obra dela, inclusive o teatro e a prosa poética. Mais adiante, a própria Lígia, ela pontua o seguinte: já nas suas peças, como O Rato no Muro, O Visitante ou O Verdugo, já nessas peças góticas, mais próximas de Beckett e de Nikos Kazantzakis, que marcou a sua poesia, nela se delineiam as personagens que irão refluir e fervilhar nas novelas, personagens que não são planas, mas esféricas, personagens que não são existentes, mas sim essenciais no mundo que oscila entre a loucura e a lógica, entre o real e o mágico. Certas aberrações me fazem pensar nas salas e espelhos deformantes, onde as silhuetas vão se metamorfoseando numa variedade que vai ao nonsense, ao rigor de uma operação matemática. É interessante observar que Lígia se aproxima muito da leitura expressionista, como trabalhamos na primeira live. Uma leitura expressionista dos personagens da Hilda, com a metáfora da sala de espelhos. No mesmo suplemento literário do Estadão, mas em 25 de janeiro de 1968, o crítico Anatol Rosenfeld publica um artigo muito importante na fortuna crítica da obra da Hilda, intitulado O Teatro de Hilda Hilst. Na faixa de tempo de um ano, ela escreveu 7 peças e enumera A Possessa, O Rato no Muro, Alto da Barca do Camiri, O Visitante, As Aves da Noite, O Novo Sistema e O Verdugo. Em determinado momento, Anatol sintetiza: como era de supor, seu teatro tem acentuado o teor poético, além de revelar tendências místico-religiosas. À primeira vista, esse tipo de dramaturgia não se afigura muito propícia para provocar o entusiasmo imediato das companhias profissionais. Anatol destaca o fato de como as meritórias encenações por alunos da Escola de Arte Dramática de Alfredo de Mesquita, nos anos 60, e companhias amadoras, o Anatol observa o tratamento da linguagem completamente inovador de Hilda para a época. Em todas as peças, no entanto, se manifesta um talento cênico inconfundível, através de uma linguagem intensa, ao mesmo tempo forte, delicada e austera, de grande nobreza e de uma qualidade literária extremamente rara no teatro brasileiro.
Particularmente interessante é a pesquisa no campo do verso, entremeado de rimas internas e assonâncias e aliterações, enquanto a linguagem se mantém concomitantemente, quase sempre surpreendentemente leveza coloquial. Interessante observar aqui como Anatol explica a substância lírica do tablado de Hilda, especialmente pelos recursos da assonância, que é o efeito harmônico da frase ou do verso elaborada pela repetição intencional dos sons das vogais, idênticos aos semelhantes dentro do texto por essa repetição. É uma forma típica poética, oferecendo um fluir melódico para o ouvinte. E aliterações. A repetição de um fonema, igual ou parecido para descrever ou sugerir sonoramente um pensamento ou emoção através da língua. Provavelmente o ponto máximo da realização dramatúrgica de Hilda foi a peça de 2 atos O Verdugo, vencedora do Prêmio Anchieta em 1969. A comissão julgadora foi composta por Antônia Bujanra, Gianni Rato e Ivo Zanini. Menções honrosas foram cedidas, então, a Leila Assunção e Jorge Andrade, dramaturgos já experimentados em relação a Hilda iniciante. E quem era o diretor Gianni Rato? Ele foi um importante homem de teatro italiano que iniciou a sua carreira no Piccolo Teatro de Milano e foi contratado nos anos 50 pela Maria Della Costa para fazer uma montagem aqui em São Paulo. Ele veio, trabalhou no Teatro Brasileiro de Comédia, também atuou em várias peças do Grupo dos Sete, que era o grupo de teatro da Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, e ele modernizou muito da encenação brasileira. E eu tive acesso recentemente ao laudo em que ele justifica a premiação para a peça da Hilda, o original. E desse original destaca o quê? A primeira frase em que ele começa afirmando: considero essa peça uma das mais belas que já tive a oportunidade de ler. Na época, o Gianni Rato já tinha 25 anos de trajetória teatral. Como homem de teatro, sabe-se lá quantas peças ele já tinha lido do teatro mundial. Ou seja, esse julgamento tinha um peso muito importante. Embora saiba que um texto como este raramente encontra um grande sucesso de público, acho que, todavia, a secura com a qual o tema é tratado e não tem muita importância a sua originalidade absoluta, ou seja, como se não bastasse isso, redunda a beleza poética dos diálogos, dos quais a palavra entra como um valor absoluto e insubstituível. O desenho dos personagens, aparentemente esquemático, tem o valor de uma síntese que o situa imediatamente acima dos valores cotidianos, transformando-os em símbolos, sem, todavia, fazê-los abstrações. Em outras palavras, ele está muito próximo também da leitura de Ligia e da leitura do expressionismo alemão. O Rato finaliza sua avaliação destacando o caráter lírico dessa peça. Uma outra motivação leva-me também a indicar essa peça para o primeiro lugar. Na carência de uma literatura teatral feita de valores poéticos autênticos, é de suma importância que uma peça como essa receba uma consagração pela posição polêmica que, voluntariamente ou não, assume em relação a certa dramaturgia, cuja tônica é a linguagem chula e não circunstanciada por situações interiores autênticas. Parece-me que essa autora ingressa no Teatro Nacional com pleno direito de cidadania. O que o Rato estava dizendo sobre a extrema originalidade do tema? É que a Hilda, no Verdugo é carrasco. A Hilda elabora nessa peça a possibilidade de um carrasco que mora numa cidadezinha interior, que é um funcionário público responsável por executar penas capitais. Ele começa a pensar a validade do seu trabalho a partir de um condenado que ele se sente extremamente tocado por ele. Lembremos, a Hilda escreveu essa peça antes do AI-5, antes do pior da ditadura, em que a pena de morte ela foi instaurada de fato e não de direito.
Ou seja, foi uma espécie de radicalidade do pensamento da barbárie que invadiu o país então. E no julgamento do rato, que provavelmente foi lavrado depois do AI-5, depois de 15 de dezembro de 68, ele só fez uma alusão ao tema, sem poder descrevê-lo mais abertamente. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar melhor essa questão do verdugo. Seguindo o mesmo padrão das peças anteriores, são personagens arquetípicos, sem nomes próprios. O verdugo, que é o protagonista, a mulher do verdugo, o filho, a filha e o noivo da filha. A Hilda faz a seguinte observação, que esse noivo da filha tem um aspecto pusilânime, tem sempre um sorriso idiota na cara. Além disso, um carcereiro, juízes, um jovem e outro velho, lembrando que o mesmo padrão de Alto da Barca do Camiri abordado na live passada. Cidadãos, em geral, podem ser muitos, mas os que falam são em números de 6. E o homem, esse homem deve ser alto e é o que está para ser executado. E que é um homem que chegou na cidade e começou a falar coisas boas, começou a valorizar as pessoas. Ou seja, muito próximo ao homem da peça do Camiri, ele propunha o quê? No final das contas, uma libertação das pessoas pelo pensamento e pela palavra, para sair da sua modorra cotidiana de alienação absoluta. O seu crime foi esse, de pensar e tentar fazer os outros pensarem. E o cenário é completamente mínimo também, como no teatro expressionista e no teatro da Hilda. Porém, mais detalhado entre todas as outras peças. Cenário. Casa modesta, mas decente. Sala pequena. Mesa rústica. 2 bancos compridos junto à mesa. Um velho sofá, uma velha poltrona. Uma porta de entrada. Outra porta dando para o quarto. Paredes brancas. 2 pequenos lampiões. Aspecto geral muito limpo. Nessa sala não deve haver mais nada que identifique essa família, particularmente. Moram numa vila do interior, algum lugar triste do mundo. Iluminação aparente por 2 lampiões. É muito interessante porque provavelmente a Hilda escreveu essa peça em 1967, na Casa do Sol, e não tinha luz elétrica. Ela escreveu essas peças à noite, à luz de lampião, literalmente. Além do verdugo, que é esse sujeito começa a pensar, tocado por esse preso que vai ser executado, o contraponto do protagonista é a mulher dele. E é uma mulher que é uma típica dona de casa, na visão da Hilda. O mundo se restringe à família e ao perímetro do lar. Logo na primeira fala, ela interpela o marido. Eles estão à mesa, numa refeição, e ela fala, come e pare de ficar pensando quem é esse cara, você tem um serviço a fazer. E ele vai ser apenas um repasso para a terra, ou seja, um paralelismo evidente entre a refeição, o jantar que a família está tendo, e o condenado que vai virar o quê? Comida na cova. E o verdugo começa a polemizar com a mulher, que ela não o compreende, ou seja, ele assume o lugar do rácio, da razão, da reflexão. Então, ao longo desses diálogos, se traça o quê? Uma polarização do verdugo, que é acompanhado pelo filho, o outro elemento masculino, e a mulher do verdugo, que é acompanhada pela filha. O filho se manifesta tacitamente do lado do pai, forjando igualmente um pensamento a partir do coletivo e não do individual, e valores extrafamiliares, enquanto a filha se alinha com a mãe. E chega uma hora em que ele afirma, o homem a ser executado simplesmente é bom e tem paralelismo com o homem bom do Alto da Barca do Camiri. E a mãe chega a replicar, bondade é dar dinheiro para encher a barriga. Come,
Durante a comida, pelo menos você deve esquecer dessas coisas. Que te importa se o homem tem boa cara ou não? É apenas mais um para o repasto da terra. Você não compreende. Não compreendo. Eu compreendo muito bem, mas que me importa? Não sou eu que faço as leis? Eu estou limpa? E você? Você também está limpo. O pai sabe que é imundície tocar naquela corda que vai matar o homem. Cala a boca você! Por quê? Por que é que eu tenho que calar? Você pensa apenas em você? E se o pai vai ganhar dinheiro por fora dessa vez? É porque é mais difícil matar aquele homem do que qualquer outro. Ninguém falou em dinheiro ainda. Mas vão falar. Vão falar. Espera, pai. O pai sabe que o homem dizia coisas certas. O homem é bom. Bom. Ele pôs fogo em todo mundo. Fogo, só isso. Ele é bom. Bondade é de dar dinheiro para encher a barriga. Ele te deu dinheiro por acaso? Ele me deu outra coisa. E que coisa foi essa? Você não compreende, nem adianta falar. A sua irmã é uma estúpida para não compreender o que você fala? Deixa de ser bobo, menino. Começou a estudar outro dia mesmo. Mãe, o pai sabe que é imundície tocar naquele homem. Imundície ou não, não me importa nada. Come. A mim me importa encher a barriga de vocês. O homem falou que encher a barriga é importante, mas que não é tudo. Não. Quem sabe se ele quer encher a barriga das mulheres, hã? E é isso que o homem também quer? Para, mãe. Ninguém aqui na vila quer que o homem morra, a senhora sabe. Ninguém aqui na vila. E quem são esses coitados? Cuida da tua vida, menino. Deixa o rapaz. Você tá sempre do lado dele. Não é isso. É sim, meu pai. O senhor o defende sempre porque ele é melhor do que nós? Eu também não sou sua filha? Me deixa comer. Nessas horas ele só pensa em comer. Ô merda, mulher! A minha cabeça aguenta algum tempo, depois eu me esqueço, ouviu? Eu me esqueço que eu sou um homem e viro... Chega! O homem tem uma cara impressionante. Como ele é bem de perto, pai. Fala. O homem tem um olhar honesto. Honesto, limpo por dentro. Isso. Dentro ninguém sabe como ele é, ninguém sabe como ninguém é por dentro. Eu sei como você é por dentro. Sabe? Fala então. Por dentro você não tem nada, é oca. Chega! Mas eu vou deixar de ser. Eu vou casar, ter filhos. Com aquele? Com aquele sim. E vou deixar de ver a tua cara. Isso já será um grande consolo. Você só pode se casar se o pai ganhar esse dinheiro. A morte do homem é daqui 2 dias. O pai não vai fazer o serviço. Cala, menino, cala. Come. O verdugo, ele começa a elaborar de uma maneira muito intuitiva o quê? Um senso ético. Ele começa a chegar a elaborar um pensamento sobre o que seria o melhor para a coletividade, calcado nas palavras do homem que vai ser executado. Já a mulher habita o singular e o concreto, o que é melhor exclusivamente para ela, o marido e os 2 filhos. O mundo dela se resume a isso. E esse é o mobile que tensiona toda a peça. Tem um momento em que ela responde para o marido: estou limpa e você também está limpo, traçando um claro paralelismo entre a postura de ambos e a limpeza da casa, dos seus afazeres cotidianos. Hilda chega a compor uma pequena cena de caráter caricatural
bem a lá expressionista, no momento em que a mulher se levanta com raiva da mesa e responde para o marido e para o filho. Quem sabe ele quer encher e põe a mão na barriga, que a joga para frente e continua com as duas mãos. Quem sabe ele quer encher a barriga das mulheres. E o verdugo responde: o homem tem um olhar honesto e limpo, limpo por dentro. Limpo por dentro. O que nos lembra a afirmação do Rilke na live anterior, em que os expressionistas buscavam uma radiografia em detrimento da fotografia, ou seja, estava buscando a essência e não a aparência. No segundo trecho que a Flávia vai ler agora, ela problematiza uma questão lida pelo filho de crianças de 6 anos encaminhados a prostíbulos na Índia para não morrerem de fome. Isso para questionar a validade do conceito de Deus ante esse tipo de barbárie e a sua imparcialidade ante essa barbárie. Eu não tenho esses elementos na mão, mas certamente Hilda deve ter retirado isso de alguma notícia de jornal. Ao longo da sua obra, você vai ver esse tipo de recurso. Ela cita coisas que ela lia muito em jornal, do plano da realidade, para retrabalhar na ficção, no teatro e até na poesia. E a discussão da família continua até chegar a uma resposta da mãe, até que um momento a mãe afirma: é a profissão dele. Ele falava de Deus também. Deus, Deus. Onde é que está esse Deus? Não foi você mesmo que andou lendo que naquele lugar, lá longe, na Índia? Sei lá, na Índia, onde for, as criancinhas de 6 anos vão pro puteiro? Não foi você mesmo quem disse que se elas não fossem pros puteiros aos 6 anos elas morreriam de fome, hã? Foi sim, mãe. Fui eu mesmo. Então deixa teu pai fazer o serviço. Se Deus não consegue ajudar aquelas criancinhas, você acha que é esse homem que vai nos ajudar? O pai não quer fazer, não é? Essa é a profissão do teu pai. Verdugo. É, verdugo sim, uma profissão como qualquer outra. Mas esse homem eu não quero matar. Mulher, esse homem não. Mas não é você quem vai matar, é a lei que mata. Você é o único aqui na vila que pode fazer o serviço. Ninguém mais, ora que besteira. Mas a gente da vila não quer que o homem morra, o povo deixa disso, o povo é filho da puta. Eles fazem assim só para não dar o gosto para aqueles juízes. Não é você quem vai matar, é a lei. Dá para fazer um perfeito paralelo com a Hannah Arendt e a sua grande obra sobre o julgamento do Eichmann em Israel, em que ele foi condenado à morte, o carrasco nazista, em que ele formalizou a sua defesa nesse argumento: eu só obedecia a ordens. Não era uma questão ética, era apenas uma questão burocrática. A Hannah, a partir disso, ela vai forjar todo um pensamento filosófico sobre a questão da banalização do mal, de como a sociedade, nos vários países, em várias fases históricas, existiam pequenos Eichmanns que compactuavam de uma forma automática com a barbárie, sem refletir. Lendo ou não lendo Hannah Arendt, a Hilda toca nesse ponto agora. Essa banalização do mal e da barbárie que estava se instaurando na ditadura militar e de como as pessoas no cotidiano começavam a normatizar essa postura. Nessa etapa da leitura ocorre uma visita do juiz, já entra em cena o juiz jovem e o juiz velho, ainda lembrando Alto da Barca do Camiri. E ambos vão o quê? Oferecer propina, um dinheiro a mais para o verdugo fazer o seu trabalho. Eles percebem que ele está hesitante em cumprir essa obrigação. E começam a envolver a família num discurso de que aquilo vai melhorar a vida deles. E que ecoa muito na mulher e na filha. O juiz jovem, ele chega a afirmar que aquele homem cometeu o crime por dizer certas palavras que não devem ser ditas. O dizer e o interdito
e o pensar e o não pensar trazem muito a preocupação que a Hilda trabalhou com a América na peça A Empresa. Vão melhorar de vida? Se Deus quiser, Excelência. Parece que Deus quer, mas eu posso oferecer alguma coisa? Não, temos um pouco de pressa, ainda não fomos para as nossas casas, nem podemos tirar essa roupa. É bonita essa roupa, é pesada, mas é bonita. Então vai se casar? Acho que sim, não é? Bem, o senhor sabe como é, o homem tem de morrer. Sabemos, lógico, tem de morrer. Não há outro jeito. Ele falou demais. O senhor compreende e boca deve ter uma medida. Certas palavras não devem ser ditas. Ele falava muito. É verdade. Ele falava coisa sem sentido. Confundiu todo mundo. Eu não entendia bem o que ele dizia. Nem era para entender, minha filha. Ninguém entendia. E depois sempre havia tanta gente, eu não conseguia chegar muito perto. A gente é curiosa, só ia para ver como era. Os senhores sabem. Compreendo, é a novidade. Aqui a gente não tem nada para fazer. Claro. O senhor já está preparado, então? Está sim. Ele não precisa se preparar muito. É o ofício dele de sempre, não é? Os juízes continuam um processo de convencimento e coerção, mas eles têm pudores de falar em somas, em dinheiro. Até que um momento que a mulher não aguenta e ela pergunta, ela vai no singular e no concreto, quando é que vocês querem oferecer para o meu marido? Ela quer saber a grana. E eles falam 12, 13 milhões, mas o verdugo ainda resiste, ele vem com um argumento ético. Aí a mulher vira a mesa, literalmente. Ela se propõe, eu faço o trabalho pelo dinheiro. E aí começa um momento muito interessante de metamorfose. Ou seja, o verdugo deixa de ser verdugo e a mulher assume o papel masculino de carrasco. Eu acho que o homem não merece. Os senhores entendem? Não merece o quê? A morte. O homem não merece a morte. Mas isso já foi decidido? Ele foi condenado? Os senhores viram que fizemos todo o possível. E o impossível, excelências. Vimos muito bem. Ele teve todos os direitos, fizemos tudo. Nada lhe foi negado. Então, mas ninguém ficou satisfeito. A gente toda da vila, mas não é a vila que julga o homem. Por isso nós existimos. Já dissemos, foi tudo dentro da lei. Procure entender. Escute, o senhor terá regalias. Que regalias? Terá auxílio? Dinheiro? Um auxílio? Mas nunca foi preciso qualquer coisa além daquilo que eu ganho para fazer o meu serviço. Mas, como é um caso difícil, nós entendemos que será justo ajudar o senhor. Difícil? A vida é difícil para todos. Eu, por exemplo, difícil sim, porque as pessoas não querem entender. Mas eu também não posso entender. Não faz isso, pai. Mas quanto é o auxílio, excelências? É de alguns milhões. Alguns milhões? 12, 13. Meu Deus, meu Deus. Vocês pensam em fazer uma casa aqui ou na vila? Eu nem sei, eu nem sei. Eu tenho alguns terrenos muito bons junto à praça. Se quiserem, podem falar comigo depois de amanhã. Podemos combinar. Nesse próximo trecho, o filho lembra um discurso do homem em que ele elaborava uma metáfora do coiote como os que
são reprimidos e subjugados pela sociedade. Mas ele alerta, os coiotes, os lobos, não costumam viver eternamente amoitados. Uma hora eles têm que mostrar a própria cara e pelo menos rugir para os seus algozes. Amor é respeitar o povo. Ele não respeitou vocês. Ele insultava vocês. Insultava? Eu não sei disso. Ele chamava vocês de coiotes? E o que é isso? O que é um coiote? Um animal, um lobo. E você defende um homem assim? Não é isso, mãe. Ele dizia que os coiotes não costumavam viver eternamente amoitados, que é preciso sair da moita. E o que é que nós temos com os coiotes? Sair da moita para caçar? Para que vejam ao menos as nossas caras de coiotes e respeitem a gente. E se nos respeitarem, nós poderemos um dia achar o nosso corpo de pássaro e levantar voo, mas primeiro mostrar a cara de coiote. Pássaro, coiote, o homem é louco. E como é a cara de um coiote? Uma cara assim. Aí chegamos no segundo ato da peça. Também um cenário mínimo, uma pequena praça, o patíbulo, a forca, semi-obscuridade e sombras, o que dá liberdade muito para o encenador fazer brincadeiras de luz e sombra. E na semi-obscuridade começam a aparecer frases audíveis, mas que o espectador não percebe quem fala, que é a população já se chegando para a execução. E a mulher vestida com as roupas e o capuz, o verdugo, ou seja, ela tem a mesma estatura que o marido. A população não percebe que houve a troca. E ladeada pelos juízes, o velho e o jovem e a filha. E eles começam a conversar e a justificar aquela ação bárbara como normal do Estado. Os populares começam a questionar, mas por que estão adiantando a execução? Que crime ele realmente fez? E os juízes sentem a temperatura aumentar e a possibilidade de uma revolta popular. E o verdugo aparece no meio, ele consegue se desvencilhar das amarras junto com o filho e aparece na praça. E todo mundo percebe, mas se o verdugo está aqui com a gente, quem está no patíbulo? E a mulher tira o capuz. Aí o pessoal percebe a fraude, o verdugo começa a questionar aquela execução e os juízes, vendo aquela possibilidade de uma revolta popular, provocam mais uma reviravolta na peça e oferecem a recompensa de 13 milhões para dividir entre os populares que se habilitarem a cumprir a execução. E logo se oferecem para fazê-lo. Ou seja, todo aquele questionamento ético anterior da população cai por terra ante a propina. E são executados em linchamento o verdugo e o homem, num final tipicamente distópico do teatro expressionista. Juiz velho, tirando um papel do bolso da toga. Nós vamos ler o que só teria de ser lido em caso de extrema necessidade. Senhores, este é um documento dirigido a nós, os juízes. As autoridades esperam que o lúcido critério de vossas excelências torne possível a execução do homem, dentro de um prazo mínimo. Como é o nosso dever proteger o povo, zelar por suas vidas? Olha aí, eles não querem a nossa morte. Esperem, vamos continuar. Como é nosso dever proteger o povo, zelar por suas vidas, estender-lhes a mão nesta direção? Silêncio!
lutar contra toda a espécie de ameaças, sejam elas sutis ou definidas. Já começou a fala enrolada, o que quer dizer como é, sutil. E o que é isso? Ameaça é perigo, e sutil. Um perigo que é difícil de explicar de onde vem. Esse homem é um perigo sutil, porque ninguém sabe de onde ele vem. Ele vem de algum lugar e isso basta. De longe, longe é lugar nenhum. Mas não é isso, não é isso. Deixa pra lá, Excelência, continua. Aguardamos o cumprimento da nossa vontade o mais breve possível. Não queremos ódios nem inquietações. Queremos apenas, ajudados pela mão de Deus, transformar a confusão dos homens em amor, justiça. Se não derem cumprimento à nossa vontade, a vila terá merecido castigo. E o merecido castigo é a morte. Interessante que a Hilda fez uma anotação antes da tábua de personagens com o seguinte teor: com as aves da noite pretendi ouvir o que foi dito na cela da fome, em Auschwitz. Foi muito difícil. Se os meus personagens parecem demasiadamente poéticos, é porque acredito que só em situações extremas é que a poesia pode eclodir, viva em verdade. Só em situações extremas é que interrogamos esse grande obscuro que é Deus, com voracidade, desespero e poesia. Ou seja, mais uma vez ela está reafirmando o tempo todo que eu sou uma poeta escrevendo teatro. E não é só uma questão de atividade anterior. Ela coloca uma profissão, na profissão de fé da poesia, uma possibilidade de forjar realmente um discurso sobre o limite humano. Na verdade, ela trabalha essa peça a partir de um caso singular e concreto, vivido por um frade franciscano chamado Maximilian Kolbe, que nasceu em 1894 e morreu em 14 de agosto de 1941 no campo de extermínio nazista em Auschwitz. No mosteiro onde ele habitava na Polônia, ele e outros frades abrigavam durante a ocupação nazista refugiados e perseguidos. Eles chegaram a salvar 2.000 judeus. Em 17 de fevereiro de 1941, o mosteiro foi fechado pelas autoridades alemãs. Kolbe e 4 outros frades foram presos pela Gestapo. Em 8 de maio foi transferido para Auschwitz como prisioneiro 16.670. Continuando como sacerdote na prisão, foi submetido a tratamento violento, incluindo espancamentos e açoites. No final de 1941, o prisioneiro escapou do campo, levando o vice-comandante do campo a escolher 10 homens que morreriam de fome em um abrigo subterrâneo, para impedir novas tentativas de fuga. Quando um dos homens foi selecionado, ele gritou que minha esposa, meus filhos, estava preocupado com a família dele, ele não podia morrer. E Kolbe se ofereceu no seu lugar. Em 10 de outubro de 82 só, o Papa João Paulo II o declarou mártir da caridade. E a Igreja Católica o venerou como santo padroeiro dos operadores de rádio amador, porque ele trabalhou com isso na Polônia. E além de ser padroeiro de viciados em drogas, de presos políticos, de famílias e jornalistas de presos e de movimentos pró-vida. E João Paulo II declarou santo padroeiro do nosso difícil século posteriormente. E seu dia de festa é 14 de agosto, o dia em que ele foi executado no campo de concentração. É interessante observar que o único personagem que tem nome próprio é o próprio Maximilian, que na época contabilizava 47 anos. Seguido do poeta, com 17 anos, aspecto extremamente frágil, o carcereiro, um carcereiro que estava preso, também um dos prisioneiros judeus, 40 anos, aspecto vigoroso, um estudante de 20 anos,
Um joalheiro de 50 anos, de aspecto frágil, uma mulher de 30 anos, forte, e um agente da SS e um outro ajudante da SS, nomeado como Hans. E ela ainda observa a Hilda numa nota de indicação para o diretor. Quando a peça se inicia, os personagens já estão há algum tempo na cela da fome. Portanto, os estados de debilidade, comoção intensa, desespero e delírio confundem-se frequentemente. Maximilian usa uma batina de aspecto grotesco, sem mangas, todos no limite do humano. Ou seja, que está muito próximo da deformação caricatural expressionista, buscando o que? Uma poética do limite. Mas agora, nesse primeiro trecho da leitura da Flávia, emerge o canto do poeta, uma poesia bastante sintética, em que ele tece realmente a sua poética do limite. E nesse limite ecoa especialmente um verso, que é a boca indisciplinada para o canto, o braço longo, asa de ombro, amou, corroeu-se de sonhos. Continua, continua, é bonito. Já faz muito tempo que escrevi, mas é bonito. Continua, isso pode nos aliviar. Deste morto me aproximo. Você ainda não está morto. Curvo-me sobre o que foi rosto, oval em branco, pálpebra remota, boca disciplinada para o canto, o abraço longo, asa de ombro, amou. Corroeu-se de sonhos, e cúmplice de aflitos foi construído e refeito em sal e trigo. O ventre escuro não gerou. Talvez por isso teve mãos desmedidas e o grito exacerbado foi o verso. Amou, amou. Tem os pés de criança, alto e curvados, o corpo distendido como lança, é inteiriço e claro. Ai, tempo extenso, grande tempo sem fim, onde me estendo, não para contemplar esse todo de fora, olhar enovelado respirando a hora. Antes o olhar suspenso como um arco, olho dentro da fibra que o circunda. Cesta mortuária. Você ainda não está morto. Depois a noite, corpo imenso e a palha do meu nome. Que verso te recompõe? Que fibra te comove ainda? O mundo, o mundo. O corpo que se move na pretensa carcaça de um molusco, toca-o. Ele se encolhe, mudo. É bonito. É bonito. Já é noite. Nesse outro momento, lido pela atriz Flávia, estabelece as posições simbólicas entre Maximilian iluminado e a busca da luz pela fé, e o poeta que vive na plena escuridão e o carcereiro, também preso, e vê o que na sua frente? A derrelição, a putrefação dos seres consumidos pela fome. Então, porcos, já se habituaram? Já começaram a rezar? É bonita sua batina, Padre Maximilian. Tivemos o cuidado de fazê-la especialmente. O tempo não passa, não é? Luz infinitamente poderosa, noite infinitamente escura, noite podre. Luz infinitamente poderosa, dai-nos a tua força, a tua misericórdia, o teu amor. Amor eu tive. Toda vez que os nossos olhos se encontravam, me vinha no peito aquela canção e ela cantava comigo. Que dia tão claro sobre o meu coração, que dia tão claro. Quantas flores, quanto amor sobre o meu coração, que dia tão claro. Então os porcos cantam? O chiqueiro se exalta? Silêncio! Maximilian, você é feito de carne? De ossos, você não vê?
de células carnívoras, como todos nós. São carnívoras? A natureza da célula orgânica é carnívora. Vamos, uma aula, o nosso jovem biologista. Um estudante, só isso? Mas acabou-se. Parece que foi há tanto tempo. Aqui você vai poder estudar a carne até o fim. E o estômago. O que ele faz quando não tritura nada. Sem nada. Absolutamente nada. E, nesse próximo trecho, discute-se a identidade humana, a essencialidade humana, enfocada por Maximilian como a alma e a sua busca de Deus, em um debate de cunho existencial que permeia toda a peça, especialmente na dicotomia entre as questões existenciais gerais e a fome de cada um, as limitações igualmente humanas. Mas nós temos alma. Alma, Maximilian, só você é que tem. Todos nós temos alma. Eles também? Todos nós. Todos nós. Maximilian, você quer dizer que esses filhos da puta têm alma? O que é alma, então? O que é? Eu não posso ter nada que eles têm. Ai, minha mãe, eu não aguento. Eu não vou aguentar. Nenhum de nós vai aguentar. Vamos morrer. Filho, fala um pouco mais conosco, fala. Nós precisamos falar. A minha amiga era boa, o meu amigo também era bom, mas eu não compreendo como. Então você escrevia versos, hein? Sim. Todo mundo diz que todo mundo já escreveu versos, eu não. Mas ele escrevia sempre. Sempre escreveu, desde menino, não é? Ele ainda é um menino. Mas por que é que ele foi fazer isso? Ele sabia que se alguém fugisse, os outros pagariam. Ele era meu amigo, por quê? Por quê? Mas ele não sabia que você seria um dos sorteados. Foi o acaso. Acaso para nós. Escolha para ele. Esse quer ser mártir. Quer cuspir em nós. Calem-se, idiotas. Ele é diferente, vocês não veem? Quem é você? Um joalheiro? Mas não muito bom de certo, porque eles não te aproveitaram. E você, um carcereiro? Foi o que você foi na sua terra, não é? Um carcereiro. Fui um carcereiro. Por quê? E agora as tuas chaves não serviram para nada, não é? Deixa, olhem. Escutem, se nós falarmos um com o outro, assim, tranquilamente, tudo será mais fácil. Tranquilamente? Existia um mundo tranquilo, onde havia seres, animais e verde. Tu exististe, amada, diante dos meus olhos. Com teus claros cabelos tu exististe, amigo. Sim, nós conhecemos esse mundo antigo. As pedras podiam ser lapidadas de muitas maneiras. As pedras podem viver milhares e milhares de anos. Nós somos iguais àquela carne dos tubos. Nós somos feitos à imagem e semelhança daquele. Maximilian, por favor, me mate. Filho, não será tão difícil. Você vai ver, escute, quando eu entrei para o seminário, eu pensava que nas minhas orações Deus se mostraria. Pensava que o ato de rezar seria acompanhado de infinito consolo, que eu teria sensações, sabe? Me sentiria leve, o coração ficaria inundado de luz, de calor, quem sabe, se até visões eu teria. Uma vez diante do Santíssimo exposto, eu vi uma claridade. E depois sabe o que era? Tinham acendido a luz da sacristia. A luz, sabe? A luz lá dentro também clareou o altar. Lógico, a luz da sacristia. Com a ação transcorrida, um agente da SS, ele coloca dentro da cela uma mulher. Ela começa a falar de si, num discurso meio errático, e lentamente, e a princípio com tensão, depois adquirindo firmeza durante o relato, ela afirma, ainda num discurso errático, sem uma narrativa com começo, meio e fim:
Nós usávamos botas de borracha, máscaras contra gás, mangueiras. E ao longo da peça você vai percebendo que ela atuava como faxineira das câmaras de gás. E aos poucos ela vai dando flashes do que acontecia com aqueles corpos. Com as vítimas, como elas morriam asfixiadas com gás e como era tirar os corpos da câmara. É o sinal. Que sinal? O sinal para que lancem os cristais sobre os respiradouros. Pelos respiradouros? Pelas aberturas. Depois as aberturas são seladas. Não, não. Cristais? A cor é azul. A cor dos cristais é azul ametista. As ametistas são pedras muito bonitas, mas eles ficam depois olhando através do vidro das vigias. Olhando? Ficam olhando? Eles ficam olhando o que está acontecendo. Meus filhos, cala a boca. Em tudo isso, Deus não é inocente, Maximilian. E depois? Depois passa algum tempo. Minutos? Eu e os outros entramos depois de uns 30 minutos. Com as botas, as máscaras, a mangueira. Aí você... Que dia tão claro. Sobre o meu coração, que dia tão claro. Quantas flores, quanto amor sobre o meu coração. Que dia tão claro. Eu vou andando. Não, ela vai contar até o fim. Eu tenho o direito de saber, eu tenho direito. De qualquer jeito eu vou morrer. Conta. Vamos. Aí vocês entram. Primeiro a gente limpa o sangue, as fezes. Não diz mais nada, minha filha. Não diz mais nada. E depois? Depois separamos os corpos. Eles ficam agarrados? Difícil de separar, mas com cordas, com ganchos. Você é forte. Tem força. Eu tive um amigo muito inteligente mesmo. Ele se chamava Isaac. Ele queria ser biologista como eu. Ele dizia, um dia eu vou crescer, eu vou escrever isso. Veja, se não é verdade. Ele dizia para mim, olha, se um consumidor servir de alimento a outro organismo, um segundo consumidor, o consumidor... Não adianta. Olhem, ele dava um exemplo bem simples. Ele dizia, é bem simples, veja. Se um leão vive de zebras e as duas espécies são mantidas estáveis na população, então deve existir cerca de 10 quilos de zebra para cada quilo de leão. Como as zebras comem capim, devem existir 10 quilos de capim para cada quilo de zebra. E, portanto, 100 quilos de capim para cada quilo de leão. Simples, ele dizia, simples. Este é um exemplo de uma cadeia de alimento e invariavelmente cresce como uma pirâmide. Como uma pirâmide, é assim. É assim que eles estão juntos à porta de metal. Como uma pirâmide toda feita de sangue muito escuro. E por último, esse trecho em que o oficial da SS traz a Maximilian uma coroa de arame farpado, o mesmo que cerca o campo de concentração para impedir fugas. Como escárnio ante o sacrifício de Maximilian e fazendo uma simulação da coroa de espinhos de Jesus Cristo. E, em clima distópico, se estabelece e vence o reino da barbárie. Ainda consegue levantar os olhos, Padre Maximilian? Escute, ainda podemos trocar o 5659 por você? Quer? Não quer? Eu já sabia. Bem, sabe o que é isso, Maximilian? É um presente para você. Vamos, abra, não tenha medo. Lentamente, Maximilian começa a desembrulhar o pacote, ainda desembrulhando o pacote. Para mim? É, para você vai gostar. Maximilian, acabando de desembrulhar, vê-se que é uma coroa de arame farpado. Mas eu não sou digno. Não, eu não sou digno. Ai, que pena, Hans, ele não quer o nosso presente.
pena. Vamos ver. Então, talvez para você, imagine que é uma coroa de pedras preciosas. Ou você, que parece estar mais vivo, pega, não quer? E você, criança? As coroas ficam bem nas crianças. Ninguém quer? Ela vai ficar aqui, bem no centro. E vocês, vamos ver uma coisa. Façam um círculo. Vamos, Hans, ajuda. Vamos fazer um círculo, assim, assim. Hans, orientado pelo SS Movimento dos Prisioneiros, menos a mulher, colocando-os em um círculo com a coroa no centro. Hans tem dificuldade para formar o círculo porque todos estão terrivelmente debilitados. É difícil mantê-los em pé. Um pouco mais para cá, mais para lá agora. Muito bem, muito bem. Pena que não é possível arranjar umas belas cadeiras com pequenas placas de prata, onde estariam gravados os nomes de vocês. Seria um belo ritual, hein, Hans? Ah, agora está bem, um círculo perfeito. Muito bonito. Afasta-se para ver o efeito. Para a mulher com violência. E você sai. Sai, vai andando. Volta. Continua gritando volta, enquanto o SS agride-o, várias vezes tentando fazê-lo calar. Durante a agressão do SS, Maximilian tenta interferir, mas recebe golpes violentos. A mulher segura com rapidez e desespero as mãos de todos. O estudante tenta segurar a mulher, mas Hans afasta violentamente, derrubando-a. A mulher abraça as pernas de Maximilian, mas é arrastada para fora da cela. Elas se acostumam com tudo. Essas porcas. Com tudo. Daqui por diante, senhores. Uma santa madrugada. Um santo dia. Uma santa madrugada. Um santo dia. Como uma roda, senhores. Uma roda perfeita. Faz com uma só mão um violento movimento circular, cada vez mais rápido. Perfeita, infinita, infinita. Riso discreto, sai abruptamente. Interessante observar que a Hilda, nessa dimensão toda de discutir a barbárie em andamento no Brasil com o golpe militar, ela nessa peça vai buscar como paralelismo o nazismo. O teatro da Hilda, ela acabou alcançando um silenciamento muito grande, inclusive pelo seu teor. E realmente, como o Anatole Rosenfeld desconfiava e o Johnny Ratto, ele não chegou a alcançar grupos profissionais. Ficou no registro de grupos amadores ou dos alunos da EAD. Inclusive, o acesso das peças da Hilda era bastante complicado. Em 1969, quando ela ganhou o prêmio Anchieta com a peça O Verdugo, além do prêmio em dinheiro, foi publicada a peça pelo governo do Estado de São Paulo. Mas já sob a vigência do AI-5, foi tudo muito complicado em termos de movimentação. Além disso, metade do teatro da Hilda, nos anos 90, foram publicados pela editora Nanquim, que prometia um segundo exemplar que acabou não sendo publicado. Nos anos 90, quando a editora Globo passa a publicar as obras completas da Hilda, publica em um só volume todo o teatro dela, pela primeira vez. Ou seja, mais de 30 anos em que ele foi escrito. E mais recentemente, a LPM ela empreende a publicação do teatro completo dela, mas em 4 volumes, 2 peças por volume. Aqui também eu faço uma observação de que a Hilda ela tentou, em 1990, voltar ao teatro. Foi depois daquela fase em que ela publicou uma série de 4 livros que foram ditos por alguns como pornográfico, como erótico. Começou com o Caderno Rosa de Lorileme, seguiu-se com Os Escarntes Grotescos, Está Sendo, e finalmente o Bufólicas. Ela sonhou de fazer uma ópera pornográfica. E os Bufólicas, o volume Bufólicas, seriam
o desenho desses personagens, poemetos apresentando esses personagens, que são o reizinho gay, a rainha careca, Drida, a maga perversa e fria, a Chapéu, que é uma versão irônica da Chapeuzinho Vermelho, o anão triste, a cantora gritante e, finalmente, Filó, a fadinha lésbica. Quando ela compôs esses poemas, apresentando esses personagens, ela chamou quem? José Antônio Almeida Prado, um dos grandes compositores eruditos brasileiros, conhecido internacionalmente, e professor dos estudos de artes da Unicamp, muito amigo da Hilda Anderson. Então ela chamou o José Antônio para apresentar esses poemetos e o projeto da ópera, para ele escrever o libreto e compor as melodias e fazer esse trabalho junto com ela. O Zé riu muito com esses poemas, são muito engraçados, mas ele frustrou a Hilda, falando a verdade. A ópera do Brasil não dava certo, que era uma coisa muito cara. Ou seja, ele não ia fazer um projeto que ele sabia que era fadado a fracasso, que nem ia sair do papel. Então a Hilda, o que ela fez? Ela se divertiu muito com aqueles personagens. Ela ligou para o Jaguar, que foi do Pasquim, amigo dela desde os anos 50, falando, olha, eu fiz umas coisas meio sacanas aqui, eu posso te mandar para você ilustrar? E ele manda, e fez na faixa, e gerou uma belíssima edição. Quando ela recebeu as ilustrações, ele ligou para o Masao Ono, que editou muito da Hilda, que manteve o nome dela editorialmente vivo durante décadas. Foi o que mais editou a Hilda até a Editora Globo. E ele fez o Bufólicas, que é uma brincadeira que ela faz com Bucólicas do Virgílio. Então é esse o lugar dessa produção, realmente uma coisa completamente contemporânea dentro do todo da obra da Hilda. Em suma, o teatro foi um rito de passagem da Hilda, da poesia para a prosa poética. Depois ela teve essa noção de perspectiva. E por último, como fizemos na primeira live, para demonstrar como a questão política estava presente, continuou presente na obra da Hilda, independente do gênero, a leitura desse poema dedicado ao também escritor e dramaturgo Garcia Lorca, que foi assassinado por tropas franquistas de extrema-direita. E que, em 1980, Masao Ono, na sua série de poemas cartazes, pediu para o seu colaborador, o grande designer Rui Pereira, a dar a forma de imagem para aquele poema. Termina aqui, mas a barbárie não termina. Estamos nela e vamos continuar. E a Hilda nos ajuda a suportá-la e a pensar e a resistir a ela. Obrigado a todos. Companheiro, morto desassombrado, rosácea ensolarada, quem, senão eu, te cantará primeiro? Quem, senão eu, pontilhada de chagas? Eu que tanto te amei, eu que bebi na tua boca a fúria de umas águas, eu que mastiguei tuas conquistas e que depois chorei porque dizias, amor de mis entranhas, viva a muerte. Se soubesses como ficou difícil a poesia, triste garganta o nosso tempo, triste, triste. E mais um tempo nem será lícito ao poeta ter memória e cantar de repente Os arados van e ven dende Santiago a Belém. Os cardos, companheiro, a aspereza, o luto, a tua morte outra vez, a nossa morte, assim o mundo, deglutindo a palavra cada vez e cada vez mais fundo. Que dor de te saber tão morto. Alguns dirão, mas está vivo, não vês? Está vivo. Se todos o celebram, se tu cantas, estás morto. ¿Sabes por quê? Al pasado se pone su coraza de hierro y tapa sus oídos con algodón del viento. Nunca podrá arrancársele um secreto. E o futuro é de sangue,
de aço e de vaidade. E vermelhos, azuis, brancos e amarelos hão de gritar: morte aos poetas! Morte a todos aqueles de lúcidas artérias, tatuados de infância, o plexo aberto, exposto aos lobos. Irmão, companheiro, que dor de te saber tão morto.